Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e estamos em mais uma aula do nosso curso de Estatística. O assunto de hoje se chama distribuição de probabilidades. Então, em aulas anteriores, começamos a analisar, a estudar a probabilidade. Hoje nós vamos ver a análise de distribuição. Então, de uma forma geral, muitos experimentos que são feitos são anotados medidas, são feitas observações e você quantifica isso. Então eu estou fazendo um determinado experimento de lançar um dado. Eu quero saber qual é a probabilidade, qual a possibilidade que eu tenho de obter um número 5 no dado. Então você observa a tua situação, você analisa e você quantifica. De uma forma geral, você trabalhando com dado, por exemplo, você pode ter o número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6, se for um dado regular. Então, qual número eu vou trabalhar? Posso trabalhar com qualquer um deles, certo? Então, eu vou trabalhar com uma variável aleatória qualquer, esse x. Então, esse x, no caso de dado, eu posso ter o x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. São os possíveis resultados que eu tenho ali. Então, vai representar um valor numérico. Por exemplo, qual a probabilidade de eu obter um 3? Então, meu x é 3, eu quero um valor numérico associado a esse resultado. Então, sempre que eu faço um experimento, eu vou analisar quantitativamente, não sempre, mas de modo geral, eu vou analisar quantitativamente e associar isso a um fator, a um número. Então vamos pegar um exemplo. Imagine o lançamento de duas moedas e os possíveis resultados. Então quando você lança uma moeda, você sabe que você só tem duas possibilidades. Ou na moeda vai sair cara, ou vai sair coroa, certo? Então aqui você tem a possibilidade. Mas você vai lançar duas moedas. O que pode acontecer quando você lança duas moedas? Vamos ver aqui, ó. Então aqui está o meu espaço amostral. Então lembre-se lá do nosso estudo de probabilidade. Espaço amostral são todos os possíveis resultados. Quando eu lanço duas moedas, eu posso ter como resultado duas caras. Ou a primeira cara e a segunda coroa. Ou a primeira coroa e a segunda cara, ou duas vezes coroa. Não tenho nada diferente disso. Certo? Então aqui eu fiz um experimento, lancei duas moedas e analisei aqui todas as possibilidades. Agora as situações que eu posso fazer é quantificar, certo? Então agora vai ter o meu x, que é um número, por exemplo, quantas caras podem sair, quantas situações eu posso ter e qual é a probabilidade, o número associado a esse parâmetro. Então vamos supor aqui uma situação. Suponha que o x representa o número de caras. Então aqui, x aqui nessa primeira situação. Quantas caras eu tenho aqui? Então, 1, 2. Então, meu x aqui igual a 2. Quantas caras eu tenho nessa situação aqui, 1. X igual a 1. Aqui eu também tenho 1. X igual a 1. Aqui eu tenho alguma cara? Não, Só coroa. Então, no caso, o x igual a 0. Então, eu posso atribuir valores para aquilo que eu estou estudando. No caso, ter cara. Então aqui, x igual a 0, duas coroas. X igual a 1, cara, coroa, ou coroa e cara. E x igual a 2, tendo duas vezes cara na moeda ali. Então analise. Vamos pensar aqui junto. A probabilidade maior é que eu tenha pelo menos uma cara, certo? Por exemplo, eu posso ter uma cara na primeira moeda ou na segunda. De 4 resultados, eu vou ter 2 em 4 resultados, ou seja, 0,5, que representa 50%. De não ter nenhuma cara, eu tenho uma possibilidade em 4 resultados. Então, 0,25, que representa 25%. E mesma coisa para eu ter duas caras. Eu tenho uma possibilidade de resultado em 4. 0,25, 25%. Então, se eu analisar aqui, quando o meu x igual a 0, a minha probabilidade de x igual a 0, ela é de 0,25. Quando x é igual a 1, a minha probabilidade é maior, Então, a probabilidade para x igual a 1 é de 0,5, 50%. E a minha probabilidade de eu ter duas caras, quando x igual a 2, a probabilidade de x igual a 2 também é 0,25. Então, 25% mais 50%, 75%, mais 25%, 100%, que dá a totalidade, certo? São meus possíveis resultados. Nesse caso, eu vou ter 0 caras ou vou ter duas no máximo. Não tem como ter diferente disso, porque eu estou lançando só duas moedas. Então, aqui eu faço uma análise,
que é associada à distribuição de probabilidades. Eu vou utilizar um método estatístico dentre os muitos existentes, alguns me dão fórmulas, alguns me dão tabelas, alguns são mais utilizados do que os outros, mas eu faço isso, eu faço uma análise quantitativa ou qualitativa da distribuição de probabilidade, ou seja, eu sei como que é descrita a probabilidade ao longo de todos os possíveis valores, né? Vamos analisar aqui, ó, como as probabilidades estão distribuídas ao longo de todos os possíveis valores. Então aqui os meus possíveis valores nesse caso, x igual a 0, x igual a 1, ou x igual a 2. Eu não tenho como ter um número negativo, não. Ou eu não tenho nenhuma cara, ou vou ter no máximo duas, no resultado que eu obtive ali. Então eu sei que a distribuição está associada aqui, ó, 25%, nenhuma cara, 50% uma cara, 25% ter duas caras. Então, usualmente o procedimento é o seguinte aqui, ó, eu coloco o x, que são os valores que eu vou atribuir, quero não ter nenhuma cara, uma ou duas é a probabilidade que eu tenho. Eu posso representar isso graficamente. Quando eu faço isso graficamente, como vocês vão ver aqui na sequência, eu tenho os resultados, ó, eu vou ter 0, 1 e 2. Então, quando x igual a 0, eu tenho aqui, ó, 25% de probabilidade. Quando x igual a 1, eu tenho 50% de probabilidade, 0,5. Então, aqui eu tenho uma distribuição da probabilidade. Eu tenho como a probabilidade é distribuída. Então, por meio de algumas análises que nós vamos ver, nós vamos entender isso, como que as probabilidades estão distribuídas. Tá? Então, a distribuição de probabilidades, elas podem ser representadas por histograma de frequência relativa. Então, a frequência relativa em relação ao total, como nós já vimos lá em aulas anteriores, né? Se você tem dúvida, volte algumas aulas lá que nós estudamos a parte de frequência relativa. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Um psicólogo aplicou um teste de personalidade em 150 colaboradores. E ele quantificou de 1 como sendo uma pessoa pouco agressiva e 5, que é o máximo que ele deu, quando a pessoa era extremamente agressiva. Então, aqui eu tenho os meus resultados. O que eu posso ter? O psicólogo, ele quantificou o resultado de 1 até 5. Pouco agressivo, extremamente agressivo. Então, das 150 pessoas que ele entrevistou, aqui estão, ó, 24. Tem classificação 1, 33, 2, 42, 3, que está ali no meio termo, 34 e 21, 5. Então, eu tenho a frequência. Então, usualmente, para eu saber a distribuição de probabilidades, eu posso representar por um histograma. Então, eu calculo a frequência relativa, que eu pego cada valor e divido pelo total. Então, aqui eu tenho 0,16, 0,22, 0,28, 0,20, 0,14, totalizando 100%. Então, aqui eu tenho o meu diagrama de distribuição. Então, aqui eu vejo pelo meu histograma a distribuição que eu tenho. Eu posso também fazer o seguinte, eu posso marcar aqui os pontos, usualmente no meio, e fazer aqui uma ligação. Tá? E analisar o comportamento do gráfico por essa linha também, utilizando o histograma aqui. Então, aqui eu tenho as minhas características de distribuição de probabilidades. Na verdade, elas são bem óbvias, mas saiba que sempre tem que estar nessa situação. Por exemplo, uma probabilidade de um evento acontecer, ela está entre 0 e 1. Então, essa é a minha primeira condição. Eu não posso ter uma probabilidade negativa, né? A probabilidade mínima que uma coisa não aconteça é 0. E a probabilidade máxima é de 100%. E a soma de uma probabilidade, de todas as probabilidades, todas as possibilidades, tem que dar 1. 1 representa o total, 100%. Por exemplo, vou lançar um dado. Um dado tem os números de 1 a 6. Qual a probabilidade de, no lançamento de dados, eu obter um valor de x igual a 2, certo? Então, o que eu sei? A probabilidade de x ser igual a 2, eu tenho um número 2 no espaço amostral do lançamento de um dado, um total de 6 possibilidades. Então, 1 e 6 dá 0,167. Isso quer dizer que é 16,7%. Agora, se a minha pergunta for diferente, qual a probabilidade do x ser diferente de 2? Então, o que é o x diferente de 2? Dá 1, dá 3, dá 4, dá 5 ou dá 6 no lançamento de um dado. Então, o que acontece? Eu não preciso fazer toda essa conta de novo, porque eu sei que a soma tem que dar 1, tem que dar 100%. Se no lançamento de um dado a probabilidade de obter x igual a 2 é 0,167, a probabilidade do x diferente de 2 é o que falta para 100%, é o que falta para 1, ou seja, 0,833.
Por quê? 16,7% é a probabilidade de dar 2, ou seja, de não dar 2 tem a probabilidade de 83,3%, porque você somando os dois vai dar ali o total de 100%. Beleza? Então, isso quer dizer que a soma das probabilidades tem que dar 1. Então, aqui analisando, né, essas são as duas condições de probabilidade que devem ser satisfeitas para se caracterizar a distribuição de probabilidades. Então, vamos fazer aqui um exemplo, né? Você pode tentar fazer aí, o ideal é que você pause o vídeo nesse momento, resolva ali, é uma parte muito simples, e depois confira aqui com a minha resolução. Então, a tabela apresenta a distribuição de probabilidades do número de defeitos em aparelhos de uma determinada marca. Então, uma determinada marca, a chance de não apresentar nenhum defeito é 0,15. De um defeito, 0,20. De 2 defeitos, 0,40. De 3 defeitos ou mais, aqui possivelmente, né, 0,25. Então, aqui o total vai dar 1, certo? Que representa o 100%. Então, tem uma probabilidade total. Então, aquilo que eu falei, a somatória das probabilidades tem que dar 1. Então, por isso que você soma tudo, dá 1, que dá 100%. A probabilidade do produto apresentar 2 defeitos. Então, aqui é direto, ó. Vai ali na tabela, a probabilidade do produto apresentar 2 defeitos. Então, x igual a 2, a probabilidade é 0,4. Então, a probabilidade, na letra A aqui, do produto apresentar 2 defeitos, essa probabilidade é de 0,4, ou 40%. Então, vamos para a letra B. A probabilidade de apresentar mais do que um defeito. Então, o que é mais do que um defeito? Um defeito é mais do que um defeito? Não, porque é igual, certo? Então, nesse caso, mais do que um defeito, vamos pegar aqui o marca-texto. 2 é mais do que um defeito? Sim. 3 é mais do que um defeito? Também. Então, a probabilidade de apresentar mais do que um defeito, vamos fazer aqui a letra B. Então, a probabilidade do defeito, que é o x, ser maior do que 1. Então, a probabilidade de apresentar 2 defeitos ou a probabilidade de apresentar 3 defeitos. Então, aqui da tabela direto, ó, 2 defeitos é de 0,4, de 3 é 0,25. Então, é 0,4 mais 0,25. Então, aqui eu sei que a probabilidade do x apresentar mais do que um defeito é de 0,65, ou seja, 65%. Agora aqui, ó, a terceira questão, ela também é simples de resolver. Você pode tirar ela graficamente, né, ou fazer por aquilo que falta, certo? Vamos supor aqui, ó, a probabilidade de ter no máximo um defeito. Ou seja, não pode ter mais do que um defeito. O máximo é 1. Ou seja, é a situação aqui, ó, de não ter nenhum defeito ou de ter apenas um defeito, tá? Então, você soma os dois, ou você pode pensar aqui direto, né? A diferença. Se ter mais do que um defeito é de 65%, quanto que falta para 100? Falta 35. Então, 35 é a possibilidade de ter no máximo um defeito, tá? Então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 é aqui, ó, a probabilidade de 0 mais a probabilidade de 1, que é 0,15 mais 0,20, 0,35. Ou podia pensar na lógica que a soma tem que dar 1. Então, 0,65 mais a probabilidade que eu quero tem que dar igual a 1, tá? 0,35, 35%. Então, exercício bem simples para resolver, bem direto, tá? E vamos dar continuidade agora na disciplina aqui. Então, existem diversas equações, tabelas que nos auxiliam a ter a distribuição de probabilidade. Uma delas, que é bem conhecida, é a distribuição binomial. Então, a distribuição binomial, ela utiliza um modelo matemático para solucionar os problemas, né? Então, o que é o modelo matemático mesmo? Uma expressão que representa aquilo que eu quero estudar. Por exemplo, lancei um dado. Qual é a probabilidade de ter um x igual a 2, x igual a 3 no lançamento, certo? Então, a distribuição binomial, vale destacar aqui, ó, que ela é um dos modelos matemáticos de maior utilidade.
Então, ela é bem importante, ela aparece bastante em situações práticas. Então, quando que se utiliza esse modelo? Quando uma variável de interesse é um número de sucessos em uma amostra de N observações. Então, eu estou analisando uma espécie de planta. Ah, peguei 10 plantas, então são N observações, N igual a 10. Eu quero que essas plantas tenham a pétala vermelha, então é um número de sucessos. Das plantas que eu estou analisando, quantas que tem quantas teriam, qual a probabilidade delas terem uma pétala vermelha? Então eu tenho que ter dados de sucesso em relação a isso. Para isso, tem algumas propriedades para se estudar a distribuição binomial. Então a amostra consiste em um número fixo de observações. Então você está fixando aquele valor. A minha observação é 10 elementos, 20 elementos. Aqui foi chamado de N. Cada observação é classificada como duas categorias, sucesso e insucesso. Cuidado com essa palavra, porque assim, no aparelho eu estou analisando o defeito. Então o que eu quero estudar? É o defeito. Então no caso, ter defeito é o que eu procuro, é o sucesso. Ah não, eu quero analisar quantos aparelhos estão bons. Opa, então estar bom é o meu sucesso. Então sucesso é aquilo que eu quero estudar, né? Seja visto como uma forma positiva ou algo negativo aos nossos olhos. É o meu objetivo de estudo. Então a probabilidade de sucesso é chamada de P. Então aqui, ó, sucesso é o que eu quero estudar. Tá? P é o sucesso e o insucesso é 1 menos P. Por exemplo, se a probabilidade de ter uma pétala vermelha numa flor é de 30% numa determinada espécie, a de não ter o insucesso é o contrário, é 30, né? 100 menos 30, que dá 70, tá? Ou 0,3 e 1 menos 0,3 dá 0,7. Então é assim que se trabalha com sucesso e insucesso. Para trabalhar desse modo, você vai ter que lembrar aqui da equação da combinação lá da escola, né? Então a equação da distribuição binomial, ela utiliza o termo de combinação. Então aqui eu tenho o termo n fatorial. Então lembre-se, o que é o fatorial? Por exemplo, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Aí algumas propriedades, né? 0 fatorial é igual a 1. Então aqui você tem um elemento da combinação, tá? O N é o número de termos que eu tenho. Ah, eu peguei 10 plantas para fazer uma análise. Então meu N, minha amostra é de 10. Tá? Eu quero saber alguma coisa que eu vou quantificar. Então, o X é aquilo que eu quero estudar. Por exemplo, lancei um dado. Qual a probabilidade de ter um X igual a 3? Né? De obter o número 3 no dado. Ah, lancei duas moedas. Qual a probabilidade de ter duas caras, duas coroas? Um X igual a 2. Então, é o termo que eu estou analisando. Então, aqui eu tenho a minha equação da distribuição binomial. Então, a probabilidade de um evento X ocorrer, o exemplo da moeda que a gente viu lá, lançando duas moedas, eu posso ter nenhuma cara, X igual a 0, uma ou duas caras. Tá? Então, é igual a N fatorial, N é o número da amostra. Então, eu peguei 10 pessoas para fazer um estudo, então a amostra é 10. Eu vou analisar plantas, peguei 15 plantas, meu número de amostra é 15. Então, X é aquilo que eu já expliquei, né? Então, a fórmula é N fatorial divididos por X fatorial vezes N menos X fatorial, vezes o P. O que é o P mesmo? Nós vimos anteriormente que o P é o sucesso. Então, pela equação, a gente sabe que o P está elevado a X e 1 menos P, N menos X. Então, você resolve por meio dessa equação de distribuição binomial. Vamos fazer um exemplo. Então, aqui, 5%, então aqui eu tenho um dado, ó, 5% de todos os aparelhos de DVD fabricados por uma grande empresa de produtos eletrônicos apresentam algum tipo de defeito. Então, 5% apresenta defeito. Um inspetor de controle de qualidade seleciona aleatoriamente 3 aparelhos. Vou destacar aqui com outra cor. Então, ele selecionou 3 aparelhos, o inspetor, a partir da linha de produção. Qual a probabilidade de que exatamente 1? Então, eu quero saber a probabilidade de que 1 entre esses 3 apresenta algum tipo de defeito. Então, observe aqui o seguinte, ó. O que eu quero? Saber se vai ter defeito. Então, o que eu estou estudando? Eu estou estudando uma relação de defeito. Então, o defeito é o que eu quero saber. Então, o defeito, nesse caso, vai ser o meu sucesso. Então, nós vimos aqui que 5% apresenta algum defeito. Então, o sucesso é apresentar defeito. Então, que é 5%, que é a mesma coisa que 0,05.
Então, é claro que se 5% apresenta defeito, a probabilidade, o de não apresentar é 1 menos P, 0,95, ou 95%. Então, aqui, eu tenho aleatoriamente 3 aparelhos. Então, eu vou examinar 3 aparelhos. A minha amostra é 3. E eu quero saber que um deles, a probabilidade de ter um defeito. Então, bem simples aqui, só aplicação direta da equação binomial. Como que é a equação? A probabilidade de x é igual a n fatorial, x fatorial, n menos x fatorial, vezes p elevado a x, vezes 1 menos p elevado a n menos x. Então, a probabilidade de ter um defeito. Então, é o número da amostra, né? Foram pegos 3 amostras, divididos por x, que é 1, n menos x, 3 menos 1, que dá 2 fatorial, vezes p é o sucesso, aquilo que eu quero, 0,05, eu quero analisar defeitos, elevado a 1, vezes 1 menos p, que é 0,95, elevado a n menos x, 3 menos 1, que dá 2. Tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem que fazer? Tem que resolver. Pense aqui na parte do fatorial, você pode fazer na calculadora, mas ele é muito simples de fazer aqui, ó. Então, como é que eu vou resolver aqui, ó? 3 fatorial. 1 fatorial é o próprio 1, divididos por 2 fatorial. Então, aqui é 3 vezes 2 fatorial. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Divididos por 2 fatorial. Corta aí, corta. Aqui dá 3. Então, aqui deu 3. Então, o resultado aqui é 3 vezes 0,05 elevado a 1 vezes 0,95 elevado ao quadrado. Tá? Então, basta fazer numa calculadora, no Excel, no que você estiver trabalhando aí. Tá? Então, fica 3 vezes 0,05 vezes 0,95 ao quadrado. Essa conta, quando você resolver, vai dar 0,1354. Ou seja, isso em porcentagem é 13,54%. Então, a probabilidade de você pegar 3 aparelhos de DVD e que exatamente um deles tenha defeito é de 13,5%. Beleza? Então, a gente aplicou aqui direto a distribuição binomial. Vamos lá para o próximo exercício. Uma pesquisa indica que 41% das mulheres nos Estados Unidos têm a leitura como atividade preferida. Ou seja, se 41% das mulheres têm a leitura como atividade preferida, 59%, que é o que falta para chegar em 100% das mulheres, não tem a leitura como atividade favorita. Então, escolhe-se aleatoriamente 4 mulheres. Então, a minha amostra é de 4 pessoas, 4 mulheres norte-americanas. Pergunta para elas se a leitura é o lazer preferido. Então, o P é 0,41, dado aqui. 1 menos P, 0,59. Então, N igual a 4. Agora a pergunta é a probabilidade de que exatamente 2 respondam sim. Parecido com o que a gente já fez. Então, a possibilidade de que x seja igual a 2. Então, a probabilidade de x igual a 2 é n fatorial divididos por x fatorial, 2 fatorial, n menos x, 4 menos 2, que dá 2 fatorial, vezes 0,41 elevado a x, que é 2, vezes 0,59, 1 menos p elevado a n menos x, 4 menos 2, que também dá 2. Tá? Então, aqui basta você fazer essa continha, ó. A gente já sabe que 2 fatorial dá 2. Então, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dá 2 e 2 fatorial. Corta 4 com 2, 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui o resultado deu 6. Tá? Então, o que eu sei? Eu vou pegar o 6, multiplicar por 0,41 ao quadrado, vezes 0,59 ao quadrado. Vou fazer essa continha e eu sei que a minha probabilidade de x ser exatamente igual a 2, ela vai dar 0,3511. Ou seja, isso representa 35,11,1%. Tá? Então, essa é a probabilidade de que exatamente 2 respondam sim. Agora, vamos fazer uma análise aqui da letra B e da letra C. A probabilidade de que no mínimo 2 respondam sim. Se nenhuma responder sim,
significa que eu não tenho no mínimo duas. Se uma responder sim, eu não tenho no mínimo duas, certo? Se duas responderem sim, aí eu tenho no mínimo duas, tá? Então eu sei ali que a probabilidade de no mínimo duas responder sim. Então são 4 mulheres analisadas. Então que o x seja igual a 2, x seja igual a 3 e x seja igual a 4. Tá? Então eu tenho que fazer a conta para cada uma delas. A de x igual a 2 eu já calculei. Vamos calcular aqui a probabilidade de x igual a 3. Então a gente sabe que é o n fatorial, 4 fatorial, x fatorial, 4 menos 3 dá 1 fatorial, vezes o p, que é 0,41, elevado a x, que é o cubo, vezes 0,59, elevado a 4 menos 3, que dá 1. Tá? Então, quando você fizer essa continha, você vai chegar à conclusão aqui que o p de x igual a 3 é igual a 0,0813. Tá? Isso quer dizer mais ou menos que é 8% ali. Então, é claro, se você escolher aleatoriamente 4 mulheres, a probabilidade de duas gostarem da leitura ali foi de 35%. Agora, de 3 dessas 4 mulheres gostarem, a probabilidade já diminui, certo? Então, a mesma coisa para 4. Você vai pegar 4 mulheres aleatoriamente. A probabilidade de que essas 4 tenham a leitura com atividade favorita também já vai diminuir. Então, a probabilidade de x igual a 4, então é 4 fatorial, que é o n. Agora, o x também é 4 fatorial. N menos x, 4 menos 4, que dá 0. Vezes o p, que é o sucesso, 0,41 elevado à quarta, vezes 0,59, 4 menos 4, que dá 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, aqui simplifica, ó, 4 com 4 dá 1, 0 fatorial é 1. Então, aqui dá 1. Então, é só resolver aqui, 0,59 dá 1 também, é só resolver o 0,41 elevado à quarta. Então, p de x igual a 4 vai me dar aqui um valor de 0,0282. E a gente já fez ali anteriormente, ó, que a probabilidade de x igual a 2 é 0,3511. Então, a probabilidade de x igual a 2, 0,3511. Então, vamos responder aqui a letra B agora. Então, qual é a probabilidade que no mínimo duas respondam sim? Então, a probabilidade de o número ser maior ou igual a 2. X igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, porque eu só tenho 4 mulheres sendo avaliadas nesse caso. Então, a probabilidade de x igual a 2, mais a probabilidade de x igual a 3, mais a probabilidade de x igual a 4. Então, a probabilidade de se escolher as 4 mulheres que mais do que duas, pelo menos duas, quer dizer, duas para cima, tem atividade como leitura, a atividade de lazer favorita, seria 0,3511 mais 0,0813 mais 0,0282. Então, agora é um procedimento bem simples. Então, vamos pegar aqui a calculadora, vou fazer aqui com vocês, 0,3511 mais 0,0813 mais 0,0282. Tá? Então, deixa eu ver se eu não errei nada. 0,3511 mais 0,0813 mais 0,0282. Então, a probabilidade de que o x seja maior ou igual a 2 é de 0,4606, que representa, arredondando aqui, 46%. Tá? Agora, a letra C, eu nem preciso estruturar tudo de novo. Tá? Eu poderia fazer de duas maneiras. Poderia, sim, calcular também, né? Menos que duas respondam sim. Ou seja, se nenhuma aprovar a leitura, se uma também disser que a leitura é favorita, então menos que duas. Agora, duas já não é menos que duas, é igual. Então, eu teria que calcular a P de x igual a 0 mais a P de x igual a 1. Tá? Mas aqui no caso não preciso. Por quê? A probabilidade mais a probabilidade de x ser maior ou igual a 2, isso é a totalidade, vai me dar 1, certo? Então aqui, ó, vou arredondar aqui, 0, de ser maior ou igual a 2 é 0,46, tá? Então a probabilidade de x ser menor que 2 mais 0,46, que é o que eu calculei aqui, vai dar 1. Certo? Então, ali vai dar 0,54. Então, a probabilidade de que menos de duas mulheres
tem uma atividade de leitura como de lazer favorita, vai ser de 0,54 ou 54%. Beleza? No nosso próximo tópico, nós vamos analisar a distribuição de Poisson, diferente um pouquinho da binomial, porque aqui ela tem que ocorrer no intervalo de tempo ou em relação a alguma área ou em relação ao volume. Então, por exemplo, você vai saber o número de peças defeituosas em uma semana. Então, agora você colocou um intervalo de tempo. Então, nesse caso, você utiliza a distribuição de Poisson. Então, a distribuição de Poisson, ela funciona da seguinte maneira. Ela tem a equação, a probabilidade de um evento ocorrer, a probabilidade de x, é igual a μ elevado a x, μ é a letra grega, vezes e. Esse e é uma constante, é o número de Euler, que ele é 2,7182, é que nem o π, é um número infinito, e vai. Tá? Então, quando você pegar na tua calculadora, tem o e direto. Então, o μ, já vou explicar o que é a média. O x é aquilo que eu quero avaliar, a probabilidade de 2, 3, tá? E o e é o número de Euler. Então, é uma equação simples. Então, o x é o número de ocorrências no intervalo de tempo. Mas também pode ser o número de ocorrências em uma área ou em um volume. μ é o número médio de ocorrências no intervalo de tempo. Também poderia ser numa área, num volume, caso esse fosse o meu objetivo. Então, basta eu aplicar aqui a equação de Poisson. Tá? Vamos para o exercício. Esse é aquele momento que eu sempre falo para vocês. Pausa o vídeo, tenta fazer por sua conta e depois confere aqui com a resolução. Vamos ler o enunciado. O número médio de acidentes em um mês em um certo cruzamento é 3. O número médio, então está me dando a média, em um mês, em um período de tempo. Então, isso classifica como uma possibilidade de utilização de Poisson. Então, a média eu vou chamar aqui de μ, 3. Quer saber a probabilidade? A probabilidade de que ocorram 4 acidentes, ou seja, x igual a 4. Então, basta aplicar a equação de Poisson direto. P de x é igual ao μ elevado a x vezes e elevado a menos μ, divididos por x fatorial. Então, P de x igual a 4, ele é o μ, que é 3 a média, vezes o x, que é 4, vezes o e elevado a média, que é menos 3, divididos por x fatorial, 4 fatorial. Então, basta fazer a continha aqui direto, na calculadora, no Excel, né? 0,1680. Então, isso significa que a chance, a probabilidade de ocorrer 4 acidentes é 16,8%. Vamos arredondar aqui para 17% aproximadamente a probabilidade de ocorrer 4 acidentes em um mês. Bem tranquilo, não? Agora vamos em frente aqui, tem uma continuação. Calcule a probabilidade de que mais de 4 acidentes ocorram em um mês. Então, assim, o que seriam mais de 4 acidentes? 4 não pode ser, porque é igual. 3, 2, 1, 0 também não. Então, seria 5, 6, 7. Então, são várias possibilidades que eu tenho mais que 4 acidentes. Por exemplo, 10 acidentes. Não é mais que 4? Sim. 20 acidentes também, 100 acidentes, 1000 acidentes. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades. Então, aqui seria impossível calcular, né, o mais de 4 acidentes, porque você teria até o infinito. Então, como eu, desde o início que eu comecei a explicar para vocês estatística, a parte de probabilidade, eu falo, às vezes é mais fácil você calcular o que você não quer para tirar o que você quer, porque você sabe que a soma tem que dar 100%, né? A soma tem que dar 1. Então, a probabilidade de você ter menos de 4 acidentes, ou até 4, porque o exercício quer saber o mais de 4 acidentes, mais a probabilidade de um x, o número de acidentes, ser maior que 4, a soma tem que dar 1, né? A probabilidade de ter menos que 4, menos ou igual a 4 e mais do que 4, tem que dar 1, total, 100%. Então, o que é mais fácil? Calcular mais de 4 acidentes, que é de 5 em diante, ou calcular de 4 acidentes para baixo? Mais fácil a segunda opção, mais fácil calcular o que eu não quero. Então, eu vou calcular para o número de acidentes x igual a 4, x igual a 3, x igual a 2, x igual a 1 e x igual a 0. Esse termo aqui eu já tenho. Já calculei ali no exercício anterior, né? Então, a gente viu aqui que o x igual a 4 é 0,1680. Tá? Então, a probabilidade de x igual a 4 igual a 0,1680.
Então, vamos calcular aqui, para zero primeiro, zero acidentes. Qual a probabilidade de que ocorram zero acidentes? Então, o que eu sei? É a média 3 elevado a x0 vezes z elevado a menos 3 divididos por zero fatorial, que nós vimos ali que é 1. Então, a probabilidade de ter zero acidentes, quando você for fazer a conta, é de 0,04979. Aproximadamente 5% de probabilidade de não ter nenhum acidente. Para x igual a 1, mesmo caminho. 3 elevado a 1 vezes z elevado a menos 3, divididos por 1 fatorial. Então, aqui vai dar 0,1494. Probabilidade de x ser igual a 2. Então, é 3 ao quadrado vezes z elevado a menos 3, divididos por 2 fatorial, que vai dar 0,2240. Então, vamos continuar aqui. Então, a probabilidade de x ser igual a 3. Então, o que eu sei? É 3 a média elevado ao cubo vezes z elevado a menos 3, que é a média, divididos por 3 fatorial. Essa continha aqui vai dar igual ao anterior por coincidência, 0,2240. E o de x igual a 4 eu já calculei aqui, 0,1680. Então, a probabilidade de ter 4 ou menos acidentes é a probabilidade de x igual a 0, 0,04979, mais a probabilidade de ter um acidente, 0,1494, mais a probabilidade de ter 2, 0,2240, mais a probabilidade de ter 2 de 3, que é igual a 0,2240, mais a probabilidade de ter 4 acidentes, 0,1680. Então, a probabilidade de ter 4 ou menos acidentes é um total de 0,8152. Então, o que eu sei? Vou até mudar de cor aqui, ó. Que a probabilidade de eu ter menos do que 4 acidentes, com a probabilidade de ter x maior que 4, tem que dar 1. Então, 0,8152, mais a probabilidade que tenha mais de 4 acidentes, tem que dar 1. Ou seja, a probabilidade de ter mais de 4 acidentes, x maior que 4, é de 0,1848. Ou em porcentagem, eu posso pensar que é 18,5 arredondando por cento. Então, a probabilidade de ter mais de 4 acidentes é 18,5%. Bem simples a utilização da equação de Poisson. Então, por hoje paramos aqui. Até a nossa próxima aula.